Oi, turma. Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Júlio César, da disciplina Prática e Experiência Matemática. Na aula de hoje, a gente vai iniciar os nossos estudos de geometria. Tudo bem? Então vamos lá. A gente vai iniciar nossos estudos com a definição de ângulo. O que é de fato um ângulo? Bem, turma, a gente tem aí duas semirretas, né? A semirreta OA e a semirreta OB. Essas duas semirretas, elas determinam duas regiões. A região destacada em azul, aí na figura, e a região destacada em amarelo, na figura. A região azul é o que a gente chama de região convexa. E a região amarela é o que a gente chama de região não convexa. Turma, essas semirretas OA e OB, elas são chamadas de lados do ângulo, tudo bem? E o ponto O, que é o vértice do ângulo, ele é justamente a origem dessas duas semirretas, tá certo? Então veja o que diz o texto ao lado. Na figura, ao lado, podemos destacar duas semirretas, que são os lados do ângulo, tudo bem? De mesma origem. Essa origem a gente chama de vértice, que divide um plano em duas regiões, convexa e não convexa, como eu acabei de falar. Tudo bem até aqui? Temos duas semirretas de mesma origem. Essa origem a gente chama de vértice. E essas semirretas a gente chama de lado do ângulo. Tudo bem? A notação AOB, onde no O, que é o vértice do ângulo, a gente coloca ali o sinal circunflexo, acima da letra. Tudo bem? A medida de um ângulo é dada pela medida de sua abertura. Gente, aí fica aquela dúvida, né? Professor, a gente vai considerar a abertura da região convexa ou da região não convexa? Turma, ao menos que seja dito o contrário, a gente vai sempre considerar a região convexa para ser o ângulo, tudo bem? E a unidade padrão utilizada para essa medida é o grau e é representada pela essa bolinha escrita após o número, tá bom? Então a gente tem um ângulo de 10 graus, de 30 graus, de 50 graus, de 150 graus, de 180, por aí vai, tá bom? Ok, então essa primeira parte ela é muito importante que vocês entendam, tá? Outra dica que eu dou para vocês, pausem o vídeo, copiem no caderno, tá bom? Essas explicações, porque vai ser muito importante para vocês estudarem, tudo bem? Vamos para o próximo passo. O transferidor. Turma, na nossa segunda aula de hoje, eu vou disponibilizar aqui outro link, né, do YouTube, onde no vídeo a gente vai aprender a manusear o transferidor, tá bom? Eu coloquei aqui dois transferidores, né? À esquerda a gente tem o transferidor de 180 graus e à direita a gente tem o transferidor de 360. O transferidor, turma, é um instrumento utilizado para determinar, para calcular o valor de um ângulo. Tudo bem? Ok. Próximo vídeo a gente vai aprender a manusear esse importante instrumento. Classificação de ângulos. Bom, os ângulos, gente, eles podem ser classificados em agudo, reto, obtuso e raso. Deixa eu resumir cada um deles antes de apresentar com detalhe. Turma, um ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. Lembrando que o valor de um ângulo, gente, é um número positivo. Então, ele vai ali de zero, positivo ou nulo. Desculpem. Ele vai ali de zero, que é quando ele é nulo, até ser menor que 90. Então, 89 graus, ele ainda é
um ângulo agudo, tá bom? E ainda tem as partes do grau, que é minuto, segundo, que a gente vai ver isso depois. E então, tudo que for menor que 90 graus, a gente chama de ângulo agudo. Professor, e se for 90 graus? A gente vai chamar de ângulo reto. E se for maior que 90 graus e menor que 180 graus, a gente vai chamar de obtuso. E um ângulo que mede exatamente 180 graus, a gente vai chamar de um ângulo raso ou um ângulo de meia volta. Tudo bem? Então vamos lá. Olhem aí, gente. Ângulo agudo. Coloquei aqui alguns exemplos, né? 45, 80, 15, 30. Observem que todos esses ângulos aí são menores que 90 graus. Portanto, são ângulos agudos. Tudo bem? Ângulo reto é um ângulo que mede exatamente 90 graus. Na imagem da esquerda, né, no ângulo da esquerda, eu coloquei ali o 90 graus. E à direita eu não coloquei, coloquei somente o alfa e essa cantoneirazinha aí no canto com esse pingo. Turma, ângulo reto, não há necessidade de a gente colocar o valor. Somente por essa cantoneirinha aí, a gente já pode com certeza afirmar que é um ângulo de 90 graus. E um ângulo de 90 graus a gente chama de um ângulo reto. Tudo bem? Não vamos esquecer, o ângulo de 90 graus não é obrigatório colocar o valor dele para a gente saber que é de 90 graus, tá bom? Ok, o ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus, só que menor que 180 graus. Então a gente tem aí alguns exemplos, né? 110, 170, 135, 95. Observem que todos esses ângulos são maiores que 90 graus e menores que 180 graus. E por fim, um ângulo raso, que também pode ser chamado de ângulo de meia volta, que corresponde a um ângulo de 180. Tudo bem? Então não vamos esquecer, turma. Qual é o objetivo da aula de hoje? É você aprender a definição e a notação de ângulo e aprender que o transferidor é um instrumento utilizado para fazer a medição dos ângulos e aprender a classificação dos ângulos, que são agudo, reto, obtuso e raso ou de meia volta. Agudo é um ângulo maior que zero, né? Maior ou igual a zero e menor que 90 graus. Já um ângulo reto é um ângulo que mede exatamente 90 graus. Um ângulo obtuso é um ângulo que mede mais que 90 graus e menos que 180 graus. E um ângulo raso, como está aí na tela de vocês, é um ângulo que mede exatamente 180 graus. Só lembrando, o ângulo raso é muito comum ser chamado de ângulo de meia volta. Tudo bem? E o ângulo de 360 seria o ângulo de uma volta. Tudo bem, turma? Tá aqui um resuminho do que a gente fez, tá bom? Classificação dos ângulos, ele divide direitinho, agudo, reto, obtuso e raso. O alfa aí ele tá considerando como sendo o ângulo, tá bom? No caso do agudo, menor que 90, no caso do reto, igual a 90, obtuso maior que 90, mas não esquecer que é menor que 180, tá? E um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Tudo bem? Turma, obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Copiem, anotem todos os detalhes desse vídeo, todas as explicações. Será muito útil para vocês na hora de vocês estudarem e na hora de resolver as questões. Porque quando você tiver com dúvida na atividade, você não vai precisar voltar ao vídeo para tirar essa dúvida. Você só vai nas suas anotações no caderno, tá bom? Um forte abraço, bons estudos e qualquer dúvida, deixa sua mensagem.